Mateus 6, versículo 10. Amém? Todo mundo achou? Amém? Então vamos lá. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Amém? Você pode se assentar? Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Amados, você pode dizer comigo assim: Senhor, que venha o teu reino. Olha, eu acho que não é todo mundo que quer o reino do Senhor estabelecido aqui na terra, não, hein? Vamos mais uma vez? Senhor, que venha o teu reino. Amém, glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. E o título dessa mensagem é exatamente esse: que venha o teu reino. Amados irmãos, nós estamos vivendo momentos, estamos vivendo tempos extremamente críticos, tempos difíceis, amargos. E é muito, muito importante que cada um de nós esteja atento a tudo o que está acontecendo. Por quê? Porque, de fato, quem está atento consegue discernir, consegue perceber que há um agir crescente de forças espirituais das trevas. Há um agir crescente, principalmente quem tem 47 como eu, ou um pouquinho mais, consegue perceber que há um agir crescente do poder das trevas, né? Para quê? Qual o intuito disso tudo? Para destruir família, para destruir a igreja, para destruir a sociedade. A gente consegue perceber, a gente vê quando a gente lê nos noticiários, quando a gente toma conhecimento de sentenças que são dadas, a gente consegue perceber a injustiça. A gente consegue perceber que há algo que já se excedeu, que está além daquilo que é natural, daquilo que é normal. Quem está atento consegue perceber isso. A gente liga a televisão, a gente vê guerras, vê rumores de guerra, conflitos. A gente percebe uma terrível inversão de valores. A gente vê pessoas criminosas sendo absolvidas. E a gente vê outras pessoas com crimes ou ações não tão grandiosas assim, recebendo penas pesadas por determinada situação que fizeram, ou falaram, ou determinada atitude que tomaram. A gente percebe uma absolvição ou um discurso ameno para um grupo organizado que não está interessado na justiça, mas está interessado no caos do país, por exemplo, ou até mesmo do estado do Rio de Janeiro. A gente vê leis sendo implementadas, por exemplo, como esse aparelho aqui, hoje em dia, né? Antigamente não era assim, mas hoje em dia você tem uma série de instrumentos aqui que o tornam muito mais, digamos, valioso e valoroso para você do que antes. Antigamente era só para ligação. Hoje em dia existe uma série de ferramentas que te proporcionam, por exemplo, aqui você pode ter, melhor dizendo, banco.
Aqui nesse instrumento você tem a sua CNH, você tem o seu RG. Você tem tantas outras coisas aqui, né? Você tem o documento do seu carro. E curiosamente, se hoje alguém, pelo menos foi o que eu vi recentemente, uma parlamentar falando sobre isso, se hoje alguém chegar, antigamente era crime, mas se hoje alguém chegar, o crime é mais ameno. À medida em que a importância, só estou citando como exemplo, desse aparelho aqui ganhou vulto, ao invés de ser, ao invés da lei proteger, né, o detentor desse aparelho, parece que as coisas estão indo ao contrário. Então, se alguém chegar e tomar da sua mão, é crime, mas não é tão coisa assim mais não. Sabe, a gravidade não é tão grande quanto antigamente era, não. Então é isso que a gente está vivendo. É isso que a gente está vivendo. A gente vê organizações, como eu acabei de falar, dominando regiões. E o Estado, vou colocar assim, não tendo, eu vou usar esse termo porque eu acredito que seja o que aconteça, não tendo condições de agir, seja por leis, ou seja por qualquer outro tipo de situação que esteja ocorrendo. O fato é que nós estamos vivendo o caos. Talvez pode não parecer, mas há um caos instalado. E fora os noticiários, né? Vai ser tomada tal medida assim contra o país. E aí, se você fica vendo aquilo ali, você... Ai, meu Deus! Ai, Jesus, e agora? Olha, vai ser taxado e vai aumentar, e vai aumentar isso, e isso que vai aumentar, vai lá na matéria-prima que aumenta também, e a matéria-prima que aumenta eleva isso. E aí você já começa, e agora, Jesus, e agora? E aí quem tem alguma condição já começa a cogitar, e agora, tá bom, eu vou, para onde eu vou? Tá bom, já vi que não está legal aqui, eu vou para onde? Tá, se eu tenho uma condição mais ou menos, eu vou para uma regiãozinha um pouquinho melhor no nosso país. Vou para o sul do país. Ou vou para alguma cidade do interior. Não estou falando de você não, tá, meu amor? Ou para alguma cidade no interior de São Paulo. Irmão, tem cada cidade maneira no interior de São Paulo. Cada cidade boa. Não, eu tenho um poder aquisitivo melhor, eu tenho uma situação melhor, eu tenho uma condição melhor. Ou eu tenho quem me ajude a ir para um outro lugar. Então eu vou juntar um dinheiro, vou vender o meu carro, vou vender meu apartamento, vou vender minha casa e vou para Portugal. Também não estou falando de você não, tá? Uau. Se bem que tem leis lá agora que... Mas enfim. Não, eu tenho um dinheirinho a mais, eu não quero ir para a Europa, não. Eu vou para a América. Uau. E aí as pessoas vão tomando atitudes, vão, diante do caos que elas estão vendo e do caos que está se desenhando. Que começa a aparecer, na verdade já está instalado, mas que ele começa a aparecer lá no horizonte, você está vendo aquilo e parece que você vai, recuando, vai ficando acuado, os seus olhos, a sua pupila vai dilatando, nossa, o que está acontecendo? E a melhor escolha, queridos, a pessoa olha a melhor escolha realmente. Vou meter o pé. Quem não tem, né? Sinto muito. Eu não tenho. Quem não tem, fica assistindo a tudo. Ai, meu Deus. Ai, Jesus, e agora? Como é que vai ser? E é isso, e aquilo. Mas eu quero te dizer uma coisa nessa noite. Se desesperar não é a melhor escolha. Você tem a liberdade, mas sair também não é a melhor escolha. A melhor escolha que nós temos, e nós já sabemos, inclusive, Jesus ensinou aqui através de uma oração.
Quando ele disse, venha o teu reino. Quando ele ensinou os discípulos a clamarem a Deus para que o reino de Deus viesse. Queridos, se você pega a história de muitos avivamentos, se você pega a história de muitos agires de Deus, nem sei se existe a palavra agires, de muitos agir de Deus, sobrenatural, que transformaram o curso de uma cidade ou de uma nação, você vai perceber que essas coisas aconteceram em meio ao caos. Essas coisas ocorreram em meio a grandes crises. Crise social, crise espiritual, crise financeira. Deus continua sendo Deus, assentado num alto e sublime trono. Ele não perdeu o controle. Nós é que perdemos a fé. Ele não perdeu o controle, não. E não foi à toa que Jesus ensinou os seus discípulos a orar. Venha o teu reino, venha o teu reino. Venha o teu reino. Amados, crise, caos, muitas vezes é o caminho mediante o qual Deus se apresenta à sua igreja. Porque quando o homem não tem saída para os seus problemas, Deus abre um caminho, sabe aonde? No meio do deserto. Ou então Deus abre um caminho, sabe aonde? No meio do mar. Ou até mesmo Ele nos faz andar sobre as águas. Ele é o nosso Deus, Ele é o Todo-Poderoso. E nessa noite, você que tem, estado preocupado com tudo que está acontecendo, e humanamente e naturalmente a gente se preocupa sim. Eu espero que não, mas se talvez você tenha entrado ansioso por essas portas, por tudo aquilo que os seus olhos têm visto, lembre-se que nós, que pertencemos ao Senhor, não devemos andar por vista, mas pela fé, confiando no Senhor, que tem o controle de absolutamente tudo. É bem verdade, queridos, que a palavra nos alerta de que no final do tempo, coisas vultuosas aconteceriam, é verdade. E isso que a gente está vendo na nossa nação, questão política, social, econômica, e no mundo, está registrado na palavra. Mas não é porque está registrado na palavra que nós devemos cruzar os braços, sabe por quê? Porque Deus espera de nós atitude. Deus espera da IBC, aqui em Vista Alegre, uma atitude. E que atitude é essa? De avanço. E quando eu perguntei, e quando eu pedi, na verdade, para que você pedisse a Deus, Senhor, que venha o teu reino. Isso é sede, querido, isso vai além do que meras palavras de repetição. Isso precisa vir como, de fato, um anseio, um desejo forte do seu coração, de que a vontade de Deus seja feita, de que o Senhor mude corações, de que o Senhor mude o curso do nosso estado, por exemplo, mude o curso do nosso bairro, por exemplo. Venha o teu reino. E o que significa isso? Venha o teu reino. Um anseio, um desejo ardente para que a vontade de Deus, perfeita e completa no céu, se realize plenamente em nossa vida terrena, em todas as áreas. Uau! Deus pode fazer isso? Sim, pode. Deus tem poder para fazer isso? Sim, tem. Tem. Mesmo com tudo que a gente lê na palavra de que no final do tempo ocorreria, Deus tem, Ele ainda tem
E Ele ainda pode fazer. Mas então vem uma pergunta. Como? Como o reino de Deus pode vir em meio a esses dias? Em primeiro lugar, oração. Jesus estava fazendo o que aqui? Ensinando os discípulos a orar. Então, em primeiro lugar, o que não pode faltar na nossa vida, de forma individual e de forma coletiva, é a prática da oração. Uma igreja que não ora é uma igreja que não avança. Uma igreja que não ora é uma igreja apática. É uma igreja covarde diante dos desafios que tem pela frente. E por isso nós precisamos orar, queridos. Há um texto clássico que, quando a gente fala de oração e a gente trata da questão do reino de Deus ser estabelecido aqui na terra, que é segundo Crônicas, capítulo 7, versículo 14, que diz assim: e se meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos, eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Mas não é uma oração qualquer, não. Está aqui. Qual é o tipo de oração? Uma oração que, sabe, a gente chega diante do Senhor não com altivez, não, a gente chega, sabe, de cabeça baixa. A gente chega reflexivo diante do Senhor e diz: Senhor, eu ajudei a construir tudo isso que eu estou vivendo. Senhor, eu tenho, nem que seja 1% de contribuição em tudo isso que eu estou vivendo. A gente vive muitas das vezes uma grande hipocrisia, queridos. Esses dias, na segunda-feira, eu vi da nossa professora de Libras, de que as ruas que faltavam numa determinada região aqui de São Gonçalo, e bem próximo aqui, de Vista Alegre, terminaram de ser fechadas. Sabia que você tem uma parcela de culpa nisso? Eu também. Quando a gente não se move, quando a gente não age para que o reino de Deus seja estabelecido, você acha que as coisas ficam paradas? Quando a igreja não se move, quando a igreja está inerte, quando a igreja está adormecida, quando a pessoa olha, poxa, eu não gostei da cadeira, da forma que está arrumada. Quando a preocupação é essa, o mal vence. Eu não gostei do corte do cabelo daquela irmã. Quando a preocupação é essa dentro da igreja, o diabo ganha força. O mal avança. Porque a preocupação são com coisas inúteis, fúteis. O que arrumou assim? Eu não gostei. Vamos orar, pelo amor de Deus. Vamos descer a casa do olheiro, vamos nos humilhar na presença de Deus e clamar ao Senhor por perdão. Por perdão, Senhor, perdoa, Senhor, por tanto tempo de inércia, por tanto tempo de não fazer nada, por pecar, Senhor, deliberadamente. Vamos orar, vamos clamar ao Senhor, sabe? Porque a gente não deixou de agir, a gente tem a palavra. Vamos nos arrepender, porque quantos de nós aqui se acomodou em sermos apenas um consumidor de um serviço religioso?
Nossa, mas a minha igreja... a palavra... E o pastor que bate no púlpito? Quantas vezes... Não sou eu não, tá? Mas quantas vezes eu ouvi isso aqui? Nossa, aquela palavra foi... Estou falando mal do nosso pastor Alan não, tá, gente? Era coisas que eu ouvia. Nossa, que palavra forte, que palavra maravilhosa. 2016, quando eu cheguei aqui. 2017. 2018. Nossa, que palavra. 2019. 2020. 2021. Nossa, mas que palavra. Amém. Glória a Deus. É importante a palavra, mas é a atitude minha que ouvi. E a atitude daquele que ouviu, qual é? Qual foi? Consumo. Eu sento, ouço, que palavra, essa igreja que é boa, esse que pastor é que é bom, glória. E vai embora para casa. Satisfeito, com a barriguinha cheia, com a alma empanturrada da palavra, cheia da palavra, mas sem nenhuma atitude no decorrer da semana. Eu não estou dizendo que a palavra seja errada, não, pelo contrário. A palavra precisa trazer vida, mas o problema é que muitas das vezes nós agimos apenas como aqueles que só querem receber, receber e receber e receber. Tem um monte de gente gorda espiritualmente, morta, prestes a ser vomitada da boca de Deus por causa disso. Prestes. Então tem que me arrepender de quê? Disso. A palavra, queridos, quando ela é pregada, e graças a Deus isso sempre aconteceu aqui, ela tem que nos mover. Ela precisa nos movimentar, nos lançar ao centro da vontade de Deus. E não a gente, eu estou na igreja certa. Os pastores lá, assim que eu gosto. Alguém me questionou. Eu sinto falta de uma palavra de confronto. Eu estou olhando assim. Não. Eu sinto falta de uma palavra de confronto. E era um tipo de consumidor. E do que a gente tem que se arrepender? Disso. Porque Jesus não nos chamou para sermos consumidores. Ele nos chamou para ser discípulos. Que fazem outros discípulos, que fazem outros discípulos, que fazem outros discípulos, que fazem outros discípulos, até a volta de Jesus. E se de fato eu quero ver o reino de Deus avançando e as trevas recuando, é só sentar aqui. Essa é a igreja. Rapaz, aquele pastor é massa. Massa é um termo paulista, né? Aquele pastor é bênção. Rapaz, eu acho maneiro quando ele bate no púlpito. Eu ouvia muito isso. Aí tinha uma meia dúzia que saía para a rua, né, Jéssica? Na época. Jéssica, Cleiton. O restante, isso aí. Nosso pastor é uma bênção. Que não era eu na época. E sempre realmente foi uma bênção. Louvo a Deus pela vida dele, do nosso pastor Alan. E eu quero dizer com isso aqui vai para a internet, eu não estou falando mal dele, tá? Falando das atitudes que eu ouvia das pessoas aqui, que sentavam aqui. Porque antes de pastorear, eu sentei aqui para ouvir também. É importante, eu aprendi muito com o nosso pastor Alan. Mas me arrepender de mais o quê? Arrepender, né, da infertilidade. Orar, me arrepender de quê?
Eu acredito que, infelizmente, eu falo infelizmente, tá, queridos? Mas eu acredito que algumas, eu espero que não tenha mais, mas se tiver, vai tratar com Deus. Se arrepender da língua. Arrepender da língua. Quantas coisas nos últimos meses aconteceram aqui que gente do Espírito Santo me ligou para saber o que estava acontecendo. Ou que chegava lá em Santa Luzia. Ou que chegava em outros lugares que as pessoas... E aí, o que está acontecendo lá? É disso que a gente tem que se arrepender. Para que o reino de Deus seja estabelecido, a gente precisa aprender a guardar a nossa língua na boca. Se não é para ajudar, se não é para ajuntar, não espalhe. E aí, quando você é impedido de ir para um lugar e para outro, aí culpa o Estado. Cada um tem a sua opinião. O Estado, a segurança pública. Eles têm a responsabilidade deles. Eles têm. Mas eu quero dizer uma coisa. Que o destino de uma nação não está nas mãos de governantes. A obra de restauração do Brasil não vem de Brasília, mas vem do coração da Igreja de Cristo. Nós aqui não somos a Igreja de Cristo. É muito importante deixar isso muito claro. Mas nós somos uma pequena fração da Igreja de Cristo. Amém? Até porque nós não somos os únicos. Existem muitas igrejas espalhadas pelo Brasil. Mas aí, sabe, a gente fica preocupado com a arrumação de cadeira, com a irmã que não se arruma direito, que não se faz isso. A gente fica preocupado e começa, a tratar uns com os outros, ao invés de chegar ao pastor. Pastor, eu gostaria de entender. Ou então, ir para o joelho. Ir para o joelho. Porque o nosso interesse é esse aqui. O nosso interesse é esse aqui. O reino de Deus e a sua justiça. Jesus me chamou, o Senhor me chamou, e o Senhor chamou você, não é para ficar de braços cruzados vendo a banda passar, não. É para trabalhar. É para trabalhar. Não é para ficar vendo o caos acontecer e deu ruim, vou embora. Tchau, fui. Não é para isso não. Como nós falamos aqui, uma das ilustrações que Paulo utiliza para a igreja é de exército. Nós somos soldados e fomos alistados pelo Senhor. Para quê? Para viver uma vida covarde? Não, para lutar. Lutar até o fim. E a gente tem muitos exemplos disso, tanto na palavra quanto na atualidade. Temos? Sim, temos. Há 2 anos atrás, eu acho, ou 1 ano, a gente fez aqui, esse ano a gente acabou não fazendo, um trabalho que a gente falava da igreja perseguida. O que levava aqueles irmãos, com muito menos recurso do que nós, muitas das vezes, muito mais simples do que nós, menos recurso do que nós,
a não abandonarem a sua fé e pagarem muitas das vezes com a sua própria vida. Eles entendiam o ofício pelo qual haviam sido chamados, soldados de Cristo. E mesmo se eles tombassem no fronte de batalha, lembrando que a batalha bíblica, a batalha do crente, não é contra a carne ou sangue. Não é pegando em armas, mas é vivendo a verdade do Evangelho, mas é cumprindo a palavra de Deus, cumprindo a ordenança de Jesus. Isso é ser um soldado de Cristo, é renunciar a si mesmo, é se oferecer a Cristo, a Deus, como sacrifício vivo, santo e agradável ao Senhor. Isso é ser um soldado de Cristo. É ter uma vida prática, diligente de oração. E não apenas de oração, mas orar e agir. Olha, orar, ação. Não só de oração, mas de atitudes também. É ser alguém cheio de fé, mas também com obras. É isso. E o Senhor nos alistou, foi para isso. Para isso. Então, do que eu tenho que me arrepender? De não estar vivendo isso. Porque se o reino não vem, o mal vem. Não existe campo neutro. Ah, não, tá bom aqui. Ah, não, já passei da minha idade já de fazer A, B ou C. Já trabalhei muito para Jesus. Se arrepende. Eu ouvi isso aqui também. Já fiz muito para Jesus. Deixa para os mais jovens. Você não morreu? Não se despediu do mundo ainda? Você não foi chamado a voltar para o quartel-general? Então tem que continuar trabalhando. Tem que continuar, permanecer. Como o reino virá então? Em primeiro lugar, oração. E orar. Sabe, muitas das vezes a gente fala, né? A gente classifica um monte de pecados. Mas muitas das vezes, e pelo menos na atualidade, tem tanta coisa ruim acontecendo dentro, que nem sempre são umas coisas assim, vultuosas. Ano passado o Senhor me mostrou isso. Como a gente estava. Doente. Estéril. Deus não nos chamou para isso. Estéreis. Uma maldição. Uma esterilidade. O Senhor não nos chamou para isso. Ele ordenou que a gente faça discípulo. Ou eu estou enganado? Eu estou enganado? Mateus 28 não fala sobre isso não? Do 18 ao 20? Não é isso que a gente precisa fazer? Sim ou não? Por favor, me ajudem. Está escrito? Se você tiver dúvida, dá uma olhada lá. Lá em 1 Pedro também, no capítulo 2, versículo 9, se eu não me engano. O Senhor, Ele trata de que nós fomos chamados para quê? Para sermos consumidores? É. 1 Pedro 2, 9 diz assim, vocês, porém, são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de Deus, para anunciar as grandezas daquele que os chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Nós fomos chamados para quê? Para anunciar. O quê? As grandezas. De quem? Daquele que me chamou. Da onde? Das trevas. Para onde? Para a maravilhosa luz. A gente tem feito isso? Individualmente ou coletivamente? A gente tem se preocupado? A gente tem gasto a nossa vida por isso? Ou eu gasto a minha vida? Não, peraí, primeiro a minha família, né? Eu tenho que ganhar meu dinheiro. Eu tenho que melhorar de vida. Eu tenho que melhorar o padrão financeiro da minha família. Isso está errado?
Não. Agora, se torna errado se isso impede você de avançar no reino. Aí se torna pedra de tropeço. Se isso bloqueia você de seguir no reino, é melhor você viver com salário mínimo então. Pô, mas eu vou ganhar 10. Mas vai ter tempo para Deus? Não, mas eu vou dar um bom dízimo. A pergunta é, vai ter tempo de qualidade com Deus? Não, então fica com salário mínimo mesmo. Que importa o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Ou que dará o homem pelo resgate da sua alma? Assim diz a palavra do Senhor. Agora, se você pode ganhar melhor, você pode proporcionar uma qualidade de vida melhor para sua família e continuar oferecendo o seu melhor para Deus, vá em frente, meu irmão. Que Deus te abençoe. E eu ministro isso sobre a vida de cada um de vocês aqui. Em nome de Jesus. Porque uma igreja que avança, uma igreja que cresce, Deus também abençoa. Amém? Deus também abençoa. É interesse de Deus abençoar. Porque Deus conhece o coração dessa igreja. E Ele sabe que os recursos que virão de retorno também serão maiores, serão mais generosos. Então, que em nome de Jesus, que o Senhor dê condições de você ter uma vida melhor. E de também ser mais generoso ainda no reino, na obra de Deus. Mas como nós estamos falando aqui, nos arrependermos. É momento de nós clamarmos ao Senhor. Porque o curioso de tudo isso... Ai, Jesus. O curioso de tudo isso que a gente... falando da gente agora, né? Está passando... é que o chacoalhar, eu reconheço isso, foi para trabalhar, foi para cumprir a palavra, não foi para fazer qualquer tipo de coisa, não. O chacoalhar que o Senhor, você tem que chacoalhar isso aí, que o Senhor me direcionou, foi justamente para a gente, sabe, acordar, dar aquela acordada, para a gente começar a fazer a vontade dele, para a gente começar a caminhar rumo ao cumprimento da grande comissão. O mais curioso é isso. E o mais interessante foram as reações. Mas Deus sabe de tudo. Ele não perde o controle de nada. Mas que cada um aqui, em primeiro lugar, se arrependa. Deus não te chamou para que você viva para você mesmo. Deus não te chamou para que você viva somente para a tua família. Eclesiastes diz que há tempo para tudo. Você tem tempo para sua família, você tem tempo para o descanso, você tem tempo para o lazer, você precisa ter um lazer, mas você também precisa ter tempo para Deus. Tempo para o serviço a Deus, e serviço de qualidade, não é de qualquer maneira, não. Há tempo para tudo, a Bíblia é quem diz isso. Então faça, e se arrependa se você não tem feito, para que o reino de Deus, para que o Senhor sinta prazer em nós, e se derrame sobre cada um de nós. Segundo, como o reino de Deus virá? Obediência à palavra. Tiago, capítulo 1, 22, diz assim: sejam praticantes da palavra e não apenas ouvintes, enganando-se a si mesmos. E no capítulo 2, 17, diz assim: assim também a fé, por si só, se não for acompanhada de obras, está morta. Você crê em Jesus? Quanto tempo você tem gasto de oração? Pela sua igreja, pelos seus irmãos, pelos seus vizinhos? Pelo trabalho que está sendo implantado na igreja? Pelo pastor? Para que Deus fortaleça o nosso coração, meu, da minha esposa? Ou você acha que a gente é de ferro? Sou não. Carne e osso igual a você.
Mas não só por isso, por tantas outras. Quanto tempo você tem gasto para orar pelo nosso presidente da República? Ou melhor, quanto tempo você tem, e nisso eu me incluo também, nessa pergunta, tá? Quanto tempo a gente tem tirado para orar pelos nossos magistrados lá do Supremo? Hã? A gente vê aquelas decisões sendo tomadas, né? Eu não sei qual é a sua reação, não me diga, eu também não vou dizer quais são as minhas, mas quanto tempo a gente tem tirado para orar por eles? A Bíblia nos orienta a fazer isso, sim ou não? Então a gente precisa ser obediente à palavra. E aí, voltando ao que eu acabei de falar agora há pouco, será que a gente tem chorado por aqueles que ainda não se converteram? Será que a gente tem, será que na nossa mente tem espaço para esse tipo de preocupação também? Ou não? Porque uma das coisas que faz com que gere o avivamento é a obediência à palavra. E quando eu amo a palavra, e quando eu sou obediente à palavra, eu já passei pelo quebrantamento, e eu amo a palavra, eu enxergo a palavra, eu amo a palavra, eu amo ao Senhor da palavra, e eu obedeço a palavra. E há uma série de situações que eu preciso viver. Além de orar, além de ter comunhão uns com os outros, né? A gente está vivendo um tempo embora tenhamos pequenos grupos virtuais, mas a ordem é congregar, é calor humano. A gente tem 2 pequenos grupos virtuais, um masculino e um feminino, mas a ordem continua sendo: congreguem. Congreguem. E aí, quanto tempo a gente gasta, ou já gastou chorando, por um vizinho que não se converte? Por aquela galera por aqueles meninos, né? Tão gentis, gente, que de madrugada passam de moto. Quanto tempo você ora por eles? Hã? Ou por aqueles meninos, né, que impedem você, se é que você me entende, você vai me entender, que fazem algumas coisas na rua que impedem você de ir e vir. Quanto tempo você já gastou orando por eles? Ou por aquela pessoa que te deu uma fechada? São tantas coisas que a Bíblia nos orienta a fazer e que muitas vezes a gente não faz. Pelo contrário, a gente ainda lança maldição sobre a vida dessas pessoas. É agradável demais, né? Você está cheio de sono. Ou então aquele vizinho, quando você está com sono, ou ele se estende no som, né? Aquele som maravilhoso, com aquelas músicas, não dá nem para comentar aqui, né? Som nas alturas. Parece que ele tem algum problema de audição, né? E ele quer que os outros também ouçam. Na verdade, ele está sendo gentil e quer compartilhar a alegria dele com você. Tudo bem que cada um tem um gosto, né? Ele tem um gosto. Quanto tempo você já orou por ele? Para que ele se converta e aí o som dele seja um som que te agrade também. Então a gente precisa ser, querido, cumpridor da palavra. E uma coisa, a fé em Jesus Cristo, para que ela seja considerada verdadeira e eficaz, precisa ser acompanhada de ações, de atitudes concretas, ou seja, de obras. Não foi isso que a gente leu aqui em Tiago? Eu creio em Jesus. Vamos lá. É uma pergunta muito difícil de ser feita, mas vou fazer. Quantas almas você já ganhou? Quantos anos você tem? Quantos anos você tem de crente? Tenho 10 anos de crente. Quantas almas você já ganhou para Jesus? Aí faz aquele barulhinho de grilo. Cri, 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 cri. Será que não tem nada de errado aí? Não, mas eu cuido das crianças. Aí eu faço uma outra pergunta. Para nós, eu estou incluso nisso também. Qual é o seu ministério principal? É cuidar das crianças? Não, mas eu cuido da diaconia da igreja. Pergunta novamente, qual é o seu ministério principal? É cuidar da diaconia da igreja? Eu vou jogar o peso para mim. Não, mas eu sou o pastor. Ok. Seu ministério principal é o pastorado? Você não é ovelha também não? Você não é discípulo também não?
Você não precisa gerar outro discípulo também, não? Existe uma cláusula de exceção para você que é pastor? Lá em Mateus 28, tem exceto os pastores, porque já cuidam das ovelhas. O restante, ide e pregai o evangelho e fazer discípulo. É isso que está escrito? Não. Sabe qual é o seu ministério principal? É esse. Anunciar. Não é ser músico. Eu sou só da música. Glória a Deus, louvado seja Deus. E é tão bom uma boa música, né? Eu amo. Mas o seu ministério principal não é esse, não. Seu ministério principal é ganhar vidas, porque está aqui. Ou se você não se deu conta disso, músico, do som, seja lá de onde for, o nosso ministério principal é cumprir o que Jesus mandou, e ponto final. É cumprir o nosso propósito, o nosso chamado. O nosso chamado, como nós falamos aqui, é anunciar as virtudes daquele que nos chamou das trevas para a maravilhosa luz. Não lemos aqui? Sim ou não? Tem alguma cláusula de exceção aqui? Tudo bem, a gente sabe que existem ministérios, que Deus deu dons, sim, ok. Mas não há cláusula de exceção. Só aquele que recebeu o dom de evangelista é que vai ter que prestar contas e apresentar almas. É isso que está escrito? Não. Por quê? Porque todos nós, antes de recebermos algum dom do Senhor, recebemos a condição de discípulo de Cristo. E todo discípulo precisa cumprir o seu papel fundamental, principal. E pregar e fazer novos discípulos. Uma fé que não se traduz em ações, preste atenção. Uma fé que não se traduz em ações ou atitudes é considerada, olha o que diz aqui o texto, inútil ou inoperante. Você diz que tem fé? Então, olhe para a palavra. A palavra que é o espelho. O padrão não é os outros. Mas a igreja não... Não importa. A igreja não cobra, o pastor não faz... Não importa. O padrão é a palavra. Uma fé que não se traduz em ações é considerada inútil e inoperante. Em outras palavras, a fé não é apenas uma crença interna, mas também um estilo de vida que se manifesta através de atitudes e comportamentos que glorifiquem e honrem ao nome de Jesus. Se alguém professa uma fé, mas não age de acordo com o que diz a palavra, de acordo com essa fé, é uma fé morta e ineficaz. Em terceiro lugar, quase finalizando. Uma vez que eu me arrependo dos meus pecados, sejam eles aqueles que eu citei aqui, ou sejam aqueles que a gente já sabe que são pecado de verdade. Uma vez que a gente se arrepende dessas coisas, uma vez que a gente retorna a palavra, está faltando isso aqui na minha vida. Então a gente está orando, se arrependendo, está observando a palavra, eu preciso fazer isso aqui. Jesus, me ajuda. Eu não tenho coragem, eu não estou acostumado, mas me ajuda. Eu já entendi que eu preciso fazer. A gente se volta para isso. Em terceiro e último lugar, não tem como você se voltar para a palavra em espírito e em verdade e passar a amar a Jesus, automaticamente você vai ter amor pelas almas. Não tem como. Você se arrepende dos seus pecados, de obras mortas, você se volta para a palavra e não tem como você não se apaixonar, não se preocupar com as almas.
Quer saber como o reino de Deus vem? Dessa forma. Lembra a canção? Seu reino vem, seu anunciar, seu reino vem, minha postura muda. Deus quer que nós tenhamos uma mudança de postura, queridos, para que o reino dele seja estabelecido. Ele quer que tenhamos uma mudança de mente, de atitudes, para que o reino dele avance, para que nós sejamos uma igreja relevante na nossa sociedade local. Ele quer uma atitude minha, sua. Não é só a atitude de uma pessoa, porque nós somos a igreja. Igreja, a Bíblia declara, Paulo ensinando aqui, falando sobre a igreja, diz que a igreja é composta por diversos membros. Então não adianta só o pastor querer fazer, ou não adianta só o grupo, quando a gente tinha, não tem mais, só o grupo de evangelismo querer fazer, não, é para toda a igreja do Senhor, é para todo aquele que foi lavado e remido no sangue de Jesus. Quando nós andarmos em unidade, quando nós tivermos uma só fé, um só coração, olharmos para uma direção, o reino de Deus virá, o reino de Deus será estabelecido. E a gente vai ter uma grande colheita para a glória de Deus. Porque quando o reino de Deus vem, queridos, ele traz mudança. Quando o reino de Deus é estabelecido, ele traz mudança, ele faz mudança. Paulo, escrevendo aos Romanos, disse assim, olha, pois o reino de Deus não é comida nem bebida, mas o quê? Mas justiça, paz e alegria no Espírito Santo. O que a gente está vivendo hoje no nosso país? É justiça? Quando há assinatura de alguma lei, a gente glorifica a Deus? Ou a gente se entristece? Quando há tomadas de decisões que vêm lá de longe, são com justiça, de acordo até mesmo com a nossa Constituição? É isso que está acontecendo? Não. Mas o reino de Deus é diferente. Então a gente precisa desejar ardentemente, ansiar ardentemente, queridos. A gente tem que amar ao Senhor, tem que amar a palavra do Senhor, amar as almas e ansiar a Deus para que o reino dele se estabeleça. E a forma como a gente faz isso é se movimentando, se movendo. Não é só falando, não. Não é só, ai, que culto bom, papai, estou batendo. Não é só isso, não. A palavra é importante, sim, porque gera fé no nosso coração, alimenta a nossa alma. Mas Deus quer mais do que isso para nós. Deus quer que nós nos levantemos como um verdadeiro exército do Senhor, como aqueles que realmente estão interessados no estabelecimento desse reino ainda aqui nessa terra. É claro que a completude desse reino vai ser lá na glória. Mas, irmãos, se eu posso ter aqui, eu quero. E Jesus mostra aqui na palavra que a gente pode ter aqui. Você quer ver uma coisa, uma prova disso? O país de Gales foi palco de um dos maiores avivamentos da história cristã. Um deles, tá? Ocorrido principalmente entre 1904 e 5. Com impacto que se estendeu para além das suas fronteiras. E qual foi a característica desse avivamento? Profunda transformação espiritual na vida das pessoas. Arrependimento generalizado. Reconciliação, dedicação e obediência a Deus, ao Espírito Santo. Observou-se uma mudança de fé mental para realidade espiritual, com pessoas descobrindo o amor de Deus de forma pessoal e transformadora. Olha só que coisa linda. Houve também uma notável queda na criminalidade e no consumo de álcool naquele período, com as pessoas acertando suas dívidas e reconciliando-se
umas com as outras. Houve também um impacto social. Olha o que um avivamento faz. Olha o que o estabelecimento do reino de Deus faz num local, numa cidade ou numa nação. As transformações sociais foram significativas. Bares foram fechados, tribunais tinham muito menos casos para serem julgados, indicando um ambiente mais honesto e pacífico. Seu reino vem se eu anunciar. Seu reino vem se minha postura mudar. O Senhor está chamando a gente para isso. O Senhor está confirmando para nós o que Ele quer. Para quê? Para a igreja local. E não apenas para a igreja local, mas o que Ele quer para a igreja brasileira. Arrependimento. Mas arrependimento não só com lágrimas. Claro, as lágrimas vão rolar no nosso rosto, elas virão sim. Quando a gente se arrepende, lágrimas rolam, lágrimas vêm. Mas não só isso, mas atitudes que demonstram que de fato nós nos arrependemos. E é isso. E Deus quer isso de nós. Então, queridos, nós estamos nos conclamando ao arrependimento nessa noite. A tomada de decisões, de atitudes na presença do Senhor, para que o reino de Deus se estabeleça. Para que a criminalidade recue em nome de Jesus. Para que o tráfico de drogas vá embora em nome de Jesus. Para que a prostituição vá embora em nome de Jesus. Para que a imoralidade vá embora, para que a corrupção vá embora, para que a injustiça vá embora. Vai querer mudar o mundo? Queridos, pela palavra, não. Mas eu sei que muita coisa pode mudar com o estabelecimento do reino de Deus nessa terra, ainda nos nossos dias. Só depende de nós. Deus quer fazer. Deus quer salvar. E quando Ele salva, Ele muda o coração. Quando Ele salva, Ele transforma. Olha só. O reino de Deus é o governo de Deus sobre os corações humanos. Na medida que o evangelho é anunciado e os pecadores se arrependem e creem, o reino de Deus vai crescendo e alargando suas fronteiras. Quer poder andar menos preocupado? Prega o evangelho. Viva Cristo. Viva a Bíblia, viva a palavra. É um chamado de Deus para nós, queridos. Eu sei que o Senhor pode fazer. Eu sei que o Senhor pode fazer. O Senhor está nos convidando. Nos convidando para nos arrependermos. Nos convidando para sermos de verdade sacrifícios vivos para Ele. E aí no versículo 15 de 2 Crônicas, capítulo 7 que a gente leu, diz assim: de hoje em diante, os meus olhos estarão abertos e os meus ouvidos atentos à oração feita neste lugar. É o que Deus disse. Depois dele dizer, se o meu povo que se chama pelo meu nome. Versículo 14 ele diz isso. E no versículo 15 ele dá essa promessa. De hoje em diante, os meus olhos estarão abertos e os meus ouvidos atentos à oração feita neste lugar. Que nossa vida, que nossas atitudes clamem, supliquem pela presença
e pela ação do Espírito Santo de Deus aqui nessa terra. Transformando não só vidas, mas inclusive ambientes também. Porque Deus tem poder para fazer isso. Que nós estejamos submissos à vontade de Deus e dependentes completamente da ação do Espírito Santo, para que a glória do Senhor seja manifesta aqui, nessa terra, aqui nesse lugar. E a pergunta que eu quero fazer nesse finalzinho fica: vamos cooperar ou atrapalhar aquilo que Deus já está fazendo nesses dias? Isso aí é com cada um. A gente precisa ter alegria ao servir ao Senhor Jesus, para que de fato a nossa geração, essa geração, seja transformada pelo poder de Deus.